Estamos de volta aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, com o espaço parlamentar, onde você conhece um pouquinho mais da vida do vereador aqui da nossa cidade. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Edgar Sassac, do DEM. No primeiro bloco conhecemos um pouquinho mais da vida do vereador e agora vamos entender um pouquinho mais do seu pensamento político. O senhor contou um pouquinho da sua experiência também, de como se deu a sua entrada à política. E eu pergunto, foi algo natural para você, vereador? Então, assim, eu tenho uma amizade muito grande com o Carlos Amagai, que é meu amigo de infância, tá? Servimos junto no tiro de guerra também, então tenho uma afinidade muito grande. Ele foi meu padrinho político e posteriormente foi meu padrinho de casamento também, então eu tenho muita ligação com ele. E o Amagai foi vereador por 2 momentos aqui na Câmara, né? Tá? E, de repente, ele quis se aventurar um pouquinho mais, né? Quis ser candidato a prefeito. E como abriu essa lacuna de vereador, ele falou assim: ó, Edgar, você vai me suceder aqui. Então eu gostaria que você saísse candidato a vereador e eu sairia candidato a prefeito, né? Então esse foi o momento que eu acabei entrando na política mesmo, assim, nas eleições e tudo mais. Isso foi em 2000, tá? Maravilha. Agora, eu dou uma pergunta. O que é a política para o senhor? Porque a gente fala muito em política, né? A gente fala de política, político, mas de fato, o que o senhor entende como política? Então, Daniel, eu falo a verdade, eu sou um político um pouquinho diferente. Talvez eu seja um político mais técnico, né? Então, eu não sou aquele político, né? Tanto é que utilizei na minha campanha um slogan que dizia o seguinte: ser vereador não é uma profissão, e sim uma missão. E agora eu vejo que ser vereador está errado. Eu tenho que falar, estar vereador é uma missão, e não uma profissão no caso, né? E, viu, Daniel, quando você fala em política, infelizmente, as coisas acontecem através da política, né? Na ação de você fazer negociação e tudo mais. Então, eu vejo que para você tentar mudar alguma coisa em nosso país, em nosso município, eu acho que somente pela política no caso. E como eu sempre cobrei, né, assim, desde a minha juventude e tudo mais, agora, eu estando como político no caso, eu acho que fica muito mais fácil, tá? De pelo menos o que você sempre teve como ideal, tentar colocar em prática isso. Eu sei que a dificuldade é muito grande, tá? Dentro da própria Câmara mesmo, tá? Nós somos uma bancada de oposição, nós somos em 4, e enquanto a situação tem 9, então nós temos muita dificuldade. Mas não é por causa disso que a gente também vai levantar o braço também, né? Então a gente tem tentado fazer o máximo e também com isso tentar fazer com que o nosso nome também seja lembrado também aqui em Jacareí. Certo. Vereador, como é que o senhor vê a visão que as pessoas têm hoje da política e do político, né? Quando se fala com a sociedade comum, por exemplo, sobre política eles têm uma visão e quando se fala de político eles também têm uma visão. Como é que o senhor analisa e avalia essa visão que a sociedade tem com relação à política? Olha, Daniel, eu acho que política nós fazemos diariamente. Dentro da nossa casa, dentro da vizinhança, tá? E quando você fala de política, por exemplo, com as pessoas, o pessoal fala, não gosto de política. Não gosto de política partidária, talvez. Mas a política, todos nós fazemos. Para você conseguir alguma coisa, muitas vezes você faz uma política para você conseguir, né? Perante aí a tua esposa, né? De repente perante um amigo nosso para conseguir, você faz um pouquinho de negociação, né? Então, quer dizer, a política nada mais é do que uma arte de saber negociar no caso, tá? Agora, político, aí esse o bicho pega, viu? Tá? A gente sofre com isso, as pessoas generalizam, dizendo que nenhum político vale nada, tá? Então a gente fica numa situação difícil. Recentemente aconteceu um negócio interessante, que teve uma conferência, tá? E eu sei que eu não fui, tá? Alguns vereadores até foram lá, mas não ficaram lá também. Aí nós recebemos uma moção de repúdio, dizendo que nós não participamos dessa conferência e com isso recebemos uma moção de repúdio, tá? Agora, eu não cheguei a receber nenhum tipo de convite para essa conferência no caso.
E também os demais, pelo que me falaram, também não. Os que tiveram lá é porque tinha alguma ligação com algum conselheiro e tudo mais, tá? E eles participaram, mas também não ficaram lá, só ficaram na abertura. E com isso receberam a moção da moção de repúdio da mesma maneira. Então, quer dizer, o fato de você não ter participado. E numa audiência pública que teve recentemente, nós também fomos criticados porque a gente estava participando de uma audiência pública, tá certo? Dizendo que só tinha membros da prefeitura nessa audiência pública e também vereadores. Agora, como é que fica isso aí? Porque se você está lá presente, você é criticado. Se você também não está presente, é criticado também. Quer dizer, é uma situação bastante difícil no caso, né? Tá? Aí eu expliquei, por exemplo, nessa audiência, que eu estava lá justamente porque era um plano de mobilidade urbana, em que eu precisava conhecer um pouquinho mais, e também nós estaríamos votando esse plano aqui na Câmara Municipal, então, quer dizer, era de suma importância para mim estar presente lá, né? Então eu tentei explicar dessa maneira. Mas que os políticos são mal vistos, são mal vistos. Então, vereador, diante desse cenário, né, diante dessa encruzilhada que se tem dentro da política, a pergunta que eu faço para o senhor agora é a seguinte: por que ser político? Eu acho que é por ser um ideal. Tá? Eu tenho um ideal. Eu falar para você assim, perguntar para mim se eu quero ser rico, quer ser... Eu não tenho essa pretensão. Eu nunca tive. Tá? Agora, eu tenho um ideal. Tá? Então, sempre me falaram que eu sou muito mais idealista, né? Tá? Do que realmente um capitalista aí que de repente quer crescer tudo mais na vida, né? Eu não tenho muito essa... Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu acho que eu como estando vereador, por exemplo, eu tenho essa possibilidade, assim como já tenho ajudado muita gente no caso, tá? Quando fui secretário da Agricultura, em 2 momentos, também tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? E hoje, como estou vereador, eu também já estou podendo ajudar muita gente, né? Tá? Então, infelizmente, né, como eu disse anteriormente, né, as coisas acontecem através da política, né? Certo, vereador, antes da gente entrar um pouquinho mais nos seus trabalhos também, ainda nessa questão, nessa linha de pensamento, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente ouve muito falar, tem muita gente que não sabe como é que funciona, então o senhor que está aqui dentro, de repente, para poder esclarecer um pouquinho mais até para o nosso telespectador e para o seu eleitor também, situação e oposição, base ou oposição, é o que a gente escuta bastante, seja dentro das audiências, seja dentro das sessões de Câmara, a gente vê os posicionamentos, aquela questão bem acirrada. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: qual a importância que tem a situação e a oposição? E uma outra pergunta é: qual que é, na sua visão, a mais importante? Entendeu? Viu, Daniel? Mas antes de chegar responder essa pergunta, eu gostaria de falar o seguinte. Eu vejo hoje, assim, que o ensino é bastante deficitário, né? Por exemplo, quando eu fazia o colégio e tudo mais, eu tive uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, em que os alunos aprenderam que o Brasil tem 4 símbolos nacionais, que é o brasão, o selo nacional, o hino nacional, de repente a bandeira, tá? Você falava também dos poderes, que você tem o poder executivo, legislativo, né, e judiciário no caso. Se você perguntar para um jovem hoje o que é uma Câmara Municipal, a Prefeitura, eles não vão saber explicar para você. Eles acham que é tudo uma coisa só. Tá? Então não sabe quem que é, o que você está fazendo como vereador. Então muitos chegam para falar: você que está na Prefeitura, Edgar, quer dizer, eu falo assim: não, Prefeitura não, eu estou na Câmara Municipal. Tá? Então para eles é a mesma coisa. Então eles não sabem realmente assim diferenciar, né? Agora, em cima da sua pergunta, né, com relação a ser situação e oposição, tá? É lógico que o prefeito, para governar o município, ele tem que ter votos. Muitas vezes para aprovar uma lei que vá realmente direcionar os seus projetos para frente, os seus programas no caso, né, para conseguir, por exemplo, um empréstimo, né, receber uma emenda, né, parlamentar no caso, né, federal, estadual, que seja, né? Então você precisa, de repente, dos vereadores para aprovar, assim como também o orçamento do município, né? Tá? Tudo isso é aprovado pela Câmara Municipal. Se você não tem a maioria, o que acontece? O prefeito não consegue governar realmente, porque ele fica deficitário em termos de voto e as coisas não andam para ele. Tá? Agora, eu como oposição, como é que eu vejo essa situação? Desde quando eu assumi a Câmara Municipal, eu não esqueço,
eu falei o seguinte: eu vou ser oposição nessa casa. Não é pelo fato de ser democratas só. Porque é o seguinte, eu vou ser oposição porque, de repente, eu tenho minhas ambições no caso, eu tenho, né, o meu ideal no caso, tá? Mas eu vou estar votando conscientemente. Eu não quero ser uma oposição burra, de quanto pior, melhor. Tanto é que você, de repente, né, Daniel, você nunca viu eu fazendo isso aqui nessa casa. Eu sempre votei conscientemente aqui, tá? Tiver que votar favoravelmente ao projeto do prefeito, eu estarei votando, assim como se de repente eu achar que não, tá? Eu estarei votando também. Tá? Em alguns momentos eu fui contra o prefeito, em outros momentos não. Tá? Por exemplo, quando houve o aumento do IPTU, eu fui totalmente contrário ao aumento do IPTU, porque foi abusivo demais. A população não mereceu aquela situação no caso. Aliás, não está merecendo até hoje, né? Os valores que foram praticados, né? Teve aumento de mais de 1000% de aumento no seu IPTU. Eu tenho certeza que o salário do cidadão aqui de Jacareí não aumentou tanto. Tá? Então, eu fui contra. Tanto é que, na época, eu cheguei a fazer abaixo-assinado, coletei mais de 10 mil assinaturas, entrei no judiciário aí, solicitando aí a revogação da lei, né? Solicitei para o prefeito a revogação, tentei através de um projeto de iniciativa popular, tá? Usando esse abaixo-assinado, e também nós emprestamos nosso abaixo-assinado também uma cópia também para a OAB, eles entraram com uma ADIM, né? A ação direta de inconstitucionalidade também, para você conseguir revogar essa lei, mas o processo ainda continua, tá? Não está exatamente claro o que aconteceu, mas foi uma briga que eu tive, tá? Com o executivo, porque eu não concordei com aquela situação no caso. Tá certo, Daniel? Maravilha. E com relação, hoje, na sua visão, o que é mais importante? Ser situação ou ser oposição, ou os dois são dentro da sua... Eu acho que cada um tem o seu objetivo no caso, né? Tá? Tem as duas importâncias, tem a sua importância no caso, tá? Eu vejo que, se uma administração não tem uma oposição, por exemplo, quem que vai fiscalizar realmente a cidade? Tanto é que o principal, assim, a função do vereador aqui nessa casa é de fiscalizar. Diferentemente do que as pessoas acham que é de fazer leis, tá? Nós estamos aqui mais para fiscalizar as atitudes do executivo. Leis, por exemplo, assim, uma coisa assim que nós temos que fazer. Infelizmente, nós ficamos meio que limitados, justamente porque nós temos a lei maior, que é a lei orgânica do município, e a lei orgânica ela não permite, muitas vezes, que o vereador faça determinado tipo de leis. Por exemplo, você não pode fazer leis que traga algum tipo de custos, vai onerar o executivo, por exemplo. Nós não podemos fazer um projeto de lei que vai dar serviço para o prefeito. Nós não podemos fazer projeto de lei que vá, por exemplo, dar incentivos fiscais, tá, para as empresas, no caso. Você não pode fazer leis, né, projeto de leis, que, por exemplo, vai mexer com contratos, convênios e assim por diante. Assim como também com o funcionalismo, você não pode fazer projeto de lei em cima de funcionalismo. Então você fica assim praticamente de mãos atadas. Então o pessoal costuma falar, pô, o vereador só faz perfumaria, né? Que seria projetos de denominação de rua, de homenagens, né? Mas é uma prerrogativa do vereador fazer homenagens, né? E por que você não homenagear pessoas de destaque em nosso município, né? Então, através, por exemplo, de um título de cidadão jacariense, um título de benemérito, cidadão benemérito, ou mesmo o prêmio Herbert de Souza, são prêmios que você faz um reconhecimento de pessoas da nossa comunidade, no caso, né? Maravilha, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje recebendo o vereador do DEM, vereador Edgar Sasaki.